Desde os tempos antigos, Deus desejava que seu povo estivesse preparado para a chegada do Salvador. Enquanto os líderes religiosos ignoravam os sinais proféticos, os céus proclamavam a maior notícia da história: Cristo nasceu. Anjos anunciaram essa verdade aos humildes pastores nos campos de Belém. E uma estrela brilhou no Oriente, guiando os sábios de terras distantes até o menino Jesus. Mas essa história vai muito além de uma viagem em busca de um rei. Ela revela o profundo contraste entre aqueles que aceitaram a luz divina e os que a rejeitaram. Fala sobre fé, esperança e adoração verdadeira, e também sobre os desafios que cercaram os primeiros anos de vida do Messias. Então, prepare-se para mergulhar nessa emocionante jornada, repleta de sinais celestiais, desafios e milagres que confirmam o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus e seu maravilhoso plano de redenção, inscreva-se agora no canal Restauração e Paz. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo especial. Vamos juntos conhecer mais sobre o Rei que veio para restaurar e trazer paz aos corações. Era plano divino que seu povo tivesse conhecimento sobre a chegada de seu Filho ao mundo. Os líderes religiosos deveriam ter preparado o povo para aguardar o Salvador. Porém, eles próprios desconheciam os sinais de sua vinda. Por isso, Deus enviou anjos para revelar aos pastores que Cristo havia nascido e onde poderiam encontrá-lo. Assim, quando Jesus foi apresentado no templo, algumas pessoas o reconheceram como o Salvador. Deus preservou a vida de Simeão e Ana para que pudessem testemunhar que Jesus era o Messias prometido. O desejo de Deus era que não apenas os judeus, mas também outras nações soubessem que o Redentor havia chegado. Em uma terra distante do Oriente, sábios estudavam as profecias e acreditavam que a época de sua vinda havia chegado. Os judeus chamavam esses estudiosos de pagãos, mas eles não eram idólatras. Eram homens íntegros, em busca da verdade e da vontade de Deus. O Senhor, que conhece os corações, sabia que eram sinceros e mais receptivos à luz celestial do que os sacerdotes judeus, cujos corações estavam endurecidos pelo orgulho e pela ambição. Esses sábios eram estudiosos da natureza e do universo. Admiravam os céus e suas constelações, e quando notavam uma nova estrela, viam isso como um grande sinal. Uma estrela enviada do céu. Na mesma noite em que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores em Belém, os magos avistaram um brilho incomum no firmamento. Era a luz que cercava a hoste celestial. Quando essa luz se dissipou, surgiu no céu o que parecia uma nova estrela. Eles se recordaram da profecia. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Números 24:17. Seria esse o sinal do Messias? Movidos pela fé, seguiram a estrela que os conduziu até a Judéia. No entanto, ao se aproximarem de Jerusalém, o brilho se tornou tênue, impedindo-os de prosseguir. Acreditando que os judeus pudessem indicar-lhes o caminho, entraram na cidade e perguntaram: "Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Ao ouvir isso, o rei Herodes e toda Jerusalém ficaram alarmados. Ele então reuniu os principais sacerdotes e escribas, questionando-os sobre o local de nascimento do Cristo. Eles responderam: "Em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta." Mateus 2:2-5. Herodes, temendo perder seu trono, pediu detalhes sobre a aparição da estrela e, dissimulando suas intenções, instruiu os magos: "Vão e informem-se sobre o menino.
Quando o encontrarem, avisem-me, para que eu também possa adorá-lo. Ao partirem, os sábios viram novamente a estrela, que os guiou até o local onde estava o menino. Cheios de júbilo, entraram na casa, encontraram Maria com Jesus, prostraram-se em adoração e ofereceram seus presentes: ouro, incenso e mirra. Mateus 2:8-11. Os magos entregaram ao Salvador o que possuíam de mais valioso. Com isso, nos deixaram um exemplo. Muitas pessoas presenteiam amigos e familiares, mas esquecem de ofertar algo ao maior amigo, que nos concede incontáveis bênçãos. Devemos dar a Cristo o melhor de nossos recursos, tempo e amor. Quando ajudamos os necessitados e ensinamos sobre Jesus, estamos oferecendo presentes a Ele. Deus se agrada dessas dádivas e as abençoa. Fuga para o Egito. Herodes não era sincero ao afirmar que queria adorar Jesus. Seu verdadeiro temor era que o menino crescesse e reclamasse o trono. Seu plano era localizar a criança e eliminá-la. Os magos estavam prestes a retornar e relatar tudo ao rei. Mas um anjo apareceu a eles em sonho e ordenou que voltassem por outro caminho. Após sua partida, um anjo apareceu a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Permaneça lá até que eu o avise, pois Herodes tentará matar a criança. Mateus 2:13. Sem hesitar, José partiu com Maria e Jesus naquela mesma noite. Os presentes dos magos foram providência divina para sustentar a família durante a permanência no Egito. Herodes, ao perceber que os magos haviam tomado outro caminho, ficou furioso. Em sua ira, ordenou a execução de todas as crianças de Belém com menos de 2 anos. Mateus 2:16. Foi um ato cruel, uma tentativa inútil de se opor aos planos divinos. Pouco tempo depois, sua vida ímpia chegou ao fim de maneira trágica. Após a morte de Herodes, um anjo apareceu novamente a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e volte para Israel, pois aqueles que queriam matá-lo já morreram. Mateus 2:20. José pretendia estabelecer-se em Belém, mas ao saber que Arquelau, filho de Herodes, governava a Judéia, temeu por sua família. Deus então o guiou a retornar para Nazaré, onde Jesus cresceria. A infância de Jesus. Jesus passou a infância em Nazaré, uma humilde aldeia. Sendo filho de Deus, poderia ter escolhido qualquer lugar para viver, mas preferiu estar entre os pobres. Ele desejava que aqueles que enfrentam dificuldades soubessem que ele compreende suas lutas. Viveu como um deles, experimentando seus desafios e sofrimentos. A Bíblia diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40. Sua inteligência era notável e sua percepção aguçada. Apesar da simplicidade de sua infância, demonstrava generosidade e paciência. Sempre pronto a servir, Jesus possuía um espírito amável e prestativo. Era gentil com os idosos, compassivo com os necessitados e cuidadoso até mesmo com os animais. Uma vida exemplar. Ainda que soubesse ser o Filho de Deus, Jesus foi obediente a José e Maria. Trabalhou como carpinteiro, vestia-se como os trabalhadores e nunca usou seu poder para facilitar sua vida. Dedicava-se a cada tarefa com esmero, ensinando-nos que o trabalho honesto é digno e abençoado. Desde cedo, enfrentou desafios. Os rabinos judeus ensinavam tradições que não estavam na palavra de Deus. Jesus, porém, não as seguia, pois seu compromisso era com as Escrituras. Isso incomodava os líderes religiosos e até mesmo seus irmãos. Mesmo diante de oposições, ele manteve-se fiel. Seu amor pelos necessitados era evidente. Muitas vezes, deixava de se alimentar para ajudar os outros. Seu coração generoso
o tornava querido por aqueles que sofriam. Satanás tentava desviá-lo, pois sabia que um único erro comprometeria seu propósito redentor. Mas Jesus permaneceu irrepreensível, tornando-se o Salvador da humanidade. Guardado pelos anjos, ele crescia em graça e conhecimento. Seu exemplo nos inspira a buscar a verdade, praticar o bem e viver conforme a vontade de Deus. Jovem de oração, Jesus encontrava sua maior alegria nos momentos de comunhão com Deus, cercado pela natureza. Após cumprir suas tarefas, gostava de se retirar para os campos, onde meditava nos vales verdejantes, orava nas montanhas ou buscava a serenidade das florestas. O canto dos pássaros elevava seu espírito, e sua voz se unia à deles em cânticos de louvor e gratidão. Cada manhã era saudada com hinos de adoração. Ao amanhecer, ele buscava um lugar tranquilo para meditar, orar e estudar as Escrituras. Depois desse tempo de conexão espiritual, retornava ao lar e dedicava-se aos seus deveres com dedicação e excelência. Sua presença irradiava paz e parecia atrair a companhia dos anjos. Todos à sua volta sentiam a influência de sua vida pura e santa. Mesmo vivendo entre os negligentes, os endurecidos, os injustos e os desprezados, sua postura era sempre de amor e compaixão. Entre publicanos desonestos, pródigos arrependidos, samaritanos rejeitados, soldados pagãos e camponeses humildes, Jesus compartilhava palavras de ânimo e esperança, aliviava o peso dos aflitos e ensinava lições valiosas sobre o amor e a bondade divina, extraídas da própria natureza. Ele inspirava as pessoas a enxergarem em si mesmas talentos preciosos, dons que, se bem utilizados, trariam recompensas eternas. Com seu próprio exemplo, demonstrava que cada momento da vida tem valor e deve ser dedicado a algo útil. Para ele, ninguém era insignificante. Pelo contrário, incentivava até os mais humildes e desacreditados, assegurando-lhes que eram filhos amados de Deus e que podiam refletir o caráter divino. Desde a infância, Jesus dedicou sua vida ao serviço do próximo. Nenhuma crítica ou oposição foi capaz de desviá-lo de sua missão. Nem os doutores da lei, nem seus próprios familiares conseguiram dissuadi-lo. Movido por um propósito sincero e inabalável, ele cumpriu sua missão de ser a luz do mundo. Ficamos por aqui. Que Deus vos abençoe poderosamente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar sua curtida e compartilhar esse vídeo.